Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Sabe o que é interessante algumas coisas? Algo me fez pensar hoje o tipo de pensamento que muitos membros da Igreja Mórmon, e eu também pensava dessa forma, é uma coisa que atrapalha muito você tomar decisões, porque às vezes você quer pular um murinho, romper a barreira, adquirir mais conhecimento e pôr à prova o que você está seguindo, mas você deixa por causa disso. O que eu vou falar para vocês é sobre o medo hoje, tá? Pode ser que a gente ramifique o assunto aí, porque aqui já viu, né? Aqui é uma salada de frutas de pensamentos, mas tudo bem, vamos começar a falar do medo. Alguém chegou para mim e falou assim, tá? Não vem ao caso, né? Mas alguém chegou para mim e falou assim, olha, tudo bem que você saiu da Igreja Mórmon, mas você não tem medo de falar da Igreja Mórmon? Aí eu perguntei, né, que tipo de medo? Ele falou, não, medo realmente de castigo de Deus. Medo do castigo de Deus. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu acho um assunto totalmente pertinente. Temos que falar essas coisas e vamos falar. É o seguinte, é aquele negócio, né? Quando a gente está dentro da igreja, às vezes a gente fica muito doutrinado. Na verdade, a gente é bem doutrinado lá, né? Um dia eu usei a palavra adestrado, não gostaram, me xingaram e tal. Então, doutrinado. Somos doutrinados. Somos criados como soldados para fazer repetições e reproduzir o que é ensinado lá dentro. E existe muita coisa como regra. Sabe aquela coisa assim, não pode caluniar os ungidos do Senhor e tal. Porque uma vez uma pessoa também mandou uma mensagem no Instagram para mim, era um membro da igreja, né, dava para ver pela foto, e falou, você está caluniando os ungidos do Senhor nos podcasts. Você não tem medo? As pessoas sempre colocam medo, né? Por que sempre colocam medo? É aquele negócio, guiando você por medo. Aí eu falo da coerção, medo, a pessoa para de falar disso, desde o primeiro episódio falando coerção e medo, mas ela muda? A Igreja Mórmon não mudou, ainda continua com a coerção e medo. E essa maneira da corporação Mórmon de guiar os seus membros, e a gente já conhece como é que é, né? Quem passou um tempo lá sabe que é dessa forma, porque vai embutindo aqueles pensamentos a ponto de se, é nesse ponto que eu quero chegar, de se você ousar tentar saber algo fora dos canais oficiais, você já sai, porque já está na sua cabeça. Por mais que você fale, mas caramba, que vida de Joseph Smith teve, hein? Não ensinaram isso para mim. Por mais que você coloque essas coisas, mesmo assim, por ter embutido tanto isso na sua mente, você sai com um certo medo. E isso atrapalha. Eu já ouvi, né? Tanto é que eu lembrei disso esses dias, que eu ainda estava na igreja, mas já estava vendo um monte de coisa, tal, já estava com o pé lá, outro cá, né? E aí uma pessoa falou para mim, né? Ela falou assim, a gente conversando a respeito de algumas coisas, já estava questionando alguém lá dentro, né? E conversando e discutindo sobre algumas coisas que já estava aprendendo. Aí a pessoa até falou para mim, olha só, é isso que eu quero chegar nesse ponto. A pessoa chegou e falou assim para mim, olha, eu não saio dessa igreja não, cara, vai que Deus me castiga. Olha só, a pessoa até poderia saber um monte de coisa por ela mesma, as coisas que a gente debate aqui há muito tempo, que eu trago para cá, minhas percepções, um monte de coisa que a gente já viu da corporação Mórmon. Mas a pessoa, se ela sabe de todas essas coisas, muitos, e eu acredito que tem um número grande de pessoas assim, que até sabe que não faz mais sentido estar lá, sendo liderado por uma corporação multibilionária, tá, aquela coisa toda. Mas por que a pessoa permanece? Pelo tal desse medo, né? Que a gente tem falado, que falam lá dentro para você, na verdade. Que vai acontecer algo muito ruim com você e vindo de Deus, caso você, não estiver seguindo aquilo, você fica com medo. Esses dias eu fiz um podcast falando assim, para você mudar, tem que ter muita coragem. E sabe o que é essa mudança? É você romper as barreiras do que doutrinaram você e mudar mesmo assim.
Pessoas, por exemplo, como eu, que saem da corporação Mormon e de um jeito ou de outro quer deixar a sua opinião, suas percepções. Para entrar nessa seara, se você fica com aquela mente de medo, você nem começa. Por isso que eu queria falar para você que existe vida depois do mormonismo e não é um medo que coloca na sua cabeça. Você não pode se deixar se guiar, né, na verdade, por esse medo que fica atrás, nas suas costas ali, você fica carregando ele. Porque a igreja já tem o discurso. Nós temos que entender uma coisa. Problemas financeiros, vamos falar dos problemas financeiros. Pessoas dentro da igreja têm problemas financeiros, pessoas fora da igreja têm problemas financeiros. Saúde. Pessoas dentro da corporação, membros da igreja firmes têm problemas de saúde, pessoas também fora, isso é coisas da vida. Qualquer outras coisas que forem acontecendo, ou que são coisas da vida, acontecem para quem está dentro da igreja e para quem não está. O raio da diferença que tem nisso é a corporação Mormon e seu discurso já pronto. Eu já dei esse exemplo e vou dar novamente. Se você está andando na rua, tropeçar em uma pedra e quebrar o seu pé. A pedra é grande, né? Para quebrar o pé tropeçando. Mas tudo bem, pode acontecer. Então você está andando na rua, tropeça numa pedra e quebra seu pé. Para as pessoas olhando isso, se você é membro da igreja, o cachorrinho que está sempre comigo. Se você é membro da igreja, esse pé que você quebrou tropeçando é uma provação. E para as pessoas que não são da igreja, né, que na verdade, isso é bem importante a gente linkar, né? As pessoas que não são da igreja estão vendo isso, falam assim, pode acontecer, ele tropeçou numa pedra e quebra. Mas para quem está dentro da igreja e vê alguém fazendo isso, se você é membro da igreja, foi uma provação. Se você está fora da igreja, é castigo. E isso é uma coisa que eu guardo comigo, porque eu ouvi líderes falarem isso. Ver pessoas, por exemplo, aquele lá está desempregado, mas ele não está mais vindo na igreja, tá vendo? O Senhor castiga. Mas ninguém via um monte de desempregado, missionário retornado, tudo atrás de se recolocar no mercado e não conseguia, porque o mundo é assim, né? Brasil ainda. Mas ninguém olhava, porque ali é tudo provação. Mas aí alguém dá um despertar na cabeça, tal, e sai, tal, aí perde o trabalho, por exemplo, aí as pessoas da igreja ficam sabendo, olha lá o castigo. A pessoa sai da igreja às vezes porque entendeu a história ou não faz mais sentido, mas às vezes ela sai com medo. Eu já conheci pessoas também, né, toda essa vida de podcast Mormon Uma Ova, converso com muita gente que já deixou a corporação e tem pessoas que falaram, olha, eu fico até sem jeito de dizer, né? Eu lembro uma pessoa falando, mas eu tenho até um pouquinho de medo ainda. O Senhor, sei lá, não gostar de eu ter saído. Tá vendo como é trabalhado dentro da corporação Mormon? Eles já se apoderam de Deus e Jesus Cristo para eles, porque se você sair da igreja, não importa nem se você for em outra igreja ou continuar acreditando em Deus e Jesus Cristo sem a corporação Mormon, para eles você já não acredita em Deus e Jesus Cristo, já abandonou os dois, Deus e Jesus Cristo, né? Tô falando para quem acredita, porque eles tomaram posse disso. Deus e Jesus Cristo é da igreja Mormon. Eles colocam você num balaio do mundo todo que ou é lá ou é cá. É dentro ou fora. Aí a Glaucia Ceciliato, né, minha amiga, que já veio falar aqui no podcast várias vezes, que é a tradutora, que foi a tradutora oficial do livro Milagre do Perdão para o português, ela já trabalhou nos escritórios da igreja, conhece muita coisa, muitos anos, né, décadas seguindo a corporação Mormon. Aí ela veio aqui uma vez e falou sobre buscar a sua própria espiritualidade. Porque eles te colocam com coerção e medo em qualquer lugar. E teve pessoas, por incrível que pareça, criticando, não, mas que buscar a própria espiritualidade, pô, calma aí.
No mundo onde você for, às vezes, a placa da igreja ou a corporação mórmon, você vai lá, quero buscar Deus, Jesus Cristo nesse lugar. Aí você, de verdade, se for entender a história, não tem nada disso lá. Aí você vai se decepcionando. Aí alguém como a Glaucia Ceciliato, que veio bater um papo comigo aqui, falou assim, temos que buscar a sua própria espiritualidade. Pô, ele escreveu um livro para falar disso. Aí a pessoa vem e critica. Calma aí então, por isso que eu falo, todas as pessoas, com qualquer credo que elas tiverem, sair da corporação mórmon ainda acredito em Deus, Jesus Cristo, sair da corporação mórmon virei agnóstico, sair da corporação mórmon virei ateu, sair da corporação mórmon estou buscando minha própria espiritualidade, sair da corporação mórmon e nem sei o que eu acredito mais, tá tudo bem, tá tudo certo. O mundo a qual você está adentrando, saindo da corporação mórmon, é seu, é controlado por você. Só que eu entendo alguém que fala assim, pô, eu até gostava de Deus Jesus Cristo, era de uma igreja antes, aí fui para a corporação mórmon, fiquei 2, 3 décadas ali, me decepcionei, fizeram coerção, medo comigo, fofoca, descobri a história de Joseph Smith, aí sai, aí a pessoa fala assim, pô, agora chega, eu quero procurar minha própria espiritualidade. O que ela está fazendo de errado? Essas coisas nós precisamos falar, porque são assuntos importantes. Resumindo, temos que entender todas as pessoas. Depois de você passar, depois de você passar décadas ou um certo tempo na corporação mórmon, nós temos que compreender qualquer tipo de credo ou não que alguém vai ter depois. Porque cada um vai levar as coisas nas costas sozinhos. Mas o que a gente tenta fazer aqui é amenizar as coisas, mostrando que cada um passou aqui algo que pode ser semelhante, para que possamos demonstrar empatia um para o outro. Esse podcast existe para isso. Só que cada um tem o que quer seguir dali para frente. Por isso que eu falo, temos que respeitar e entender quem vira agnóstico, quem é ateu, depois da corporação mórmon, ainda continua a acreditar em Deus Jesus Cristo, ou vai para outra igreja, vira evangélico, qualquer coisa. Então é compreensível, porque dali é o que eu falei, saiu da corporação mórmon, é um mundo novo, você vai fazer sua vida dali para frente, e isso vai acontecer. Mas é isso. O medo, nós temos que vencer ele de qualquer forma. Eu bati um papo uma vez com o Marcelo, né? Acho que já falei isso para vocês aqui no podcast, mas nunca é de menos, né? A gente comentar de novo. O Marcelo do canal Mormonismo Sem Censura, né? Uma vez eu estava batendo um papo com ele. Poxa, a gente consegue ser muito feliz após o mormonismo. Tem vários motivos para isso acontecer. Você fica mais com sua família, você concentra mais nos seus projetos, um monte de coisa. E se quiser buscar a sua própria espiritualidade, que seja. Eu já falei aqui, conheço pessoas que vão no asilo, sei lá, tocam um teclado ali para velhinhos, eu já vi acontecer. A pessoa sai de lá, eu lembro que eu falei com uma da pessoa assim, ela falou assim, cara, eu nunca saí tão bem, né, de um lugar do que tocar para esses velhinhos aqui, mais que qualquer igreja que eu já entrei. Eu ouvi isso. A pessoa não está buscando se preencher do que ela acha que deve fazer e que é bom. Aí a gente fica pautado, não, tenho que, se eu não acordar cedo no domingo, a aula, o bispo vai me tirar do chamado, e eu não posso, tenho que magnificar meu chamado, vai lá trabalhar para a igreja, tem que limpar a capela, não sei o que tem. Tá vendo como é que é? O medo, ele atrapalha muita coisa. Na psicanálise, as pessoas às vezes vêm com fobias ou qualquer outra coisa, né, relacionada ao medo, e isso é uma maneira de deixar você preso com amarras invisíveis, só que totalmente fixas, porque você não consegue romper as barreiras. Se você parar para ver, as pessoas que realmente tiveram atitude no mundo de verdade, são pessoas que em algum momento elas falaram assim, eu vou vencer esse raio desse medo. E isso acontece, projetos acontecem. Sair da corporação mórmon, também você sai se você romper o medo. E por mais que você saia às vezes também com um certo receio, isso aí tende a diminuir com o tempo. Mas é complicado, porque as amarras são fortes. A gente viu já todas as artimanhas. É complicado, porque aí é complicado essas coisas que eu já presenciei também, porque às vezes eu falo experiências aqui porque dói lembrar. Só que eu sei que esse projeto é necessário isso. Para esse projeto do Mormon Alvo é necessário resgatar essas lembranças que dói até
pra mim, pra eu falar, não tem jeito. Pra mim é difícil. Aí, eu ouvi uma pessoa uma vez, ela tava pedindo uma ajuda pro líder, né, da ala, e ela tava falando, pô, eu preciso disso. Irmã, olha o que eu ouvi, mas tudo bem, é que eu tava do lado lá, né? A gente soldadinho também, né? Se tivesse a cabeça de agora, nossa, acho que nem permitiria falar aquilo e eu ouvindo, né? Sem retrucar ou falar algo, mas tudo bem. Você, irmã, os dízimos que estão atrasados seus, provavelmente é por isso que você está passando essa necessidade. A pessoa foi pedir ajuda, fala do dízimo, ela sai sem ajuda e humilhada. No caso dessa pessoa, que era uma senhora que eu conheço, ela ficou 2 meses sem acertar o dízimo, porque eu conheci essa história depois, bem a fundo. E aí? Não viu os 30 anos de igreja que ela doou a vida dela inteira, almoço para os missionários, limpando a capela, e ajuda isso, ajuda aquilo, e dá aula. Aí ela foi pedir ajuda, não, mas porque você não pagou o dízimo, tá vendo, tá atrasado. O Senhor cobra, né? O Senhor cobra. Que Deus mormo é esse que só cobra, você tem que fazer, se não fazer, a luz foi olhando no olho e faz. E se dá errado, a culpa é sua, e se não acontece mesmo você fazendo, a culpa também é sua, e vai ser sua. E você quer ver realmente a verdade? Na outra vida você vê. É lógico, você compra um produto aqui que você só vai ver ele funcionando na outra vida. Vai ver ele funcionando, né? Entre aspas. É complicado, pô. A gente vai numa loja, a gente testa o produto e tal. Não tem como, esse não dá. Você só se entrega. É complicado, sabe? Aí eles ficam com aquela coisa que tem nas escrituras, né? No livro de Mórmon e tal. Não, o inimigo vai amordaçando você, vai passando com correntes fortes e tal, e você não consegue sair e tal. É isso que vão falar pra você. Eu convido vocês a fazer um raciocínio sobre mim agora. Paulo Gonçalves, que tenho esse podcast que chama Mormon Uma Ova, a família inteira membro da igreja. Parem para pensar isso. Moro numa cidade rodeada de pessoas que me conheceram, dando discurso e tal, e todo mundo me vê, às vezes e tal. Aí o que acontece? Às vezes eu tô andando no supermercado, as pessoas viram. Teve uma pessoa esses dias assim, me viu e tal, virou as costas, tipo assim, nem querer cruzar os olhares. E lógico que eu tô pouco me lixando para isso. Mas as coisas que eu estou tentando dizer aqui para vocês, se eu fosse viver pelo medo, caramba, eu já estava morto faz tempo. Ou pelo que as pessoas pensam. Eu, Paulo Gonçalves, do Mormon Alvo, uma família inteira membro da igreja. Frequentes, assíduos, vão para o templo. Vocês já pararam para imaginar o que eles pensam de mim? Estou aqui diariamente falando as minhas percepções, as coisas da corporação Mormon. Vocês têm ideia o que eles devem pensar de mim? É lógico, família até falou, pô, às vezes gostam, entendem, né? Entendem. Mas aquela energia de tipo assim, olha, você agora rompeu todas as barreiras, né? E você foi pro outro lado, tá? Todo mundo, eu tenho quase certeza, né? Eu sei que pessoas da minha família me ouvem aqui. Eu queria só que você que fosse da minha família soubesse que eu não posso viver em função de ficar o que você acha, tal, embora que eu sei e entendo o que você tem que fazer. Quer ficar na igreja, é bom. Eu entendi o que era a igreja até eu descobrir certas coisas e agora não faz mais sentido nenhum eu estar aí. E muitas pessoas que seguem a gente nesse podcast também têm o mesmo sentimento. Poxa, tem vida depois do mormonismo. Você pode ser feliz depois do mormonismo. O medo que te colocam lá é um medo para que você fique. É isso. E fica aquela coisa na cabeça. Né? Saiu da igreja, tropeçou na pedra. Caramba, é um castigo. Devia estar na igreja para não tropeçar na pedra. Mas tropeça dentro da igreja. Foi provação. É complicado. Então eu convido vocês a analisar a minha vida. Como é que faz? Então, deve ter pessoas também que passam o mesmo que eu, né? E é complicado. Se eu não me engano, acho que foi a Doroteia, né? Que bateu um papo comigo aqui. Doroteia, se você estiver ouvindo a gente aí, um abraço.
A Doroteia também teve uma passagem na igreja e toda a família é mormon, os pais, mormon roxo mesmo. E ela saiu e tal, lógico, ela falou, todo mundo fala a mesma coisa, foi uma barra no começo, aí alguns conseguem com o tempo se aproximando, outros demoram um pouco mais, e infelizmente, mas é o que eu falo, é melhor viver com a verdade, infelizmente às vezes nunca vão se aproximar novamente como antes. Acontece. Dói, é dolorido, um monte de coisa, você não sabe se estão pensando, às vezes, por isso que eu falo, no meu caso, por exemplo, se acontecer alguma coisa que não é uma coisa muito boa, toda a minha família, tenho certeza, toda a minha família, tá vendo? É porque tá fora da igreja, tá vendo? É porque eu mormo uma ova. Se eu fosse viver pelo medo, eu não tava nem aqui mais. Por isso que eu convido vocês a fazer uma análise se o medo está prendendo vocês em alguma coisa. Viva a sua própria vida. Quer seguir Deus Jesus Cristo de novo em alguma outra igreja? Vai! Quer seguir Deus Jesus Cristo do jeito que você quer seguir Deus Jesus Cristo? Faça! Não quero acreditar em mais nada. Faça! Eu agora virei gnóstico. Ok! Quero buscar minha própria espiritualidade. Ok! Eu acendo os incensos na minha casa, fica cheirosinho, pra mim já sinto uma energia. Ok! Só não deixe o medo segurar, travar, bloquear sua vida. Não compensa. Nós temos que entender uma coisa na nossa vida. Que quem é o personagem principal dela é você, que olha no espelho. O que você vê? Você. Eu tenho falado, né? Quando a gente chega na terapia, a pessoa, o pai de família, todo mundo depende de mim. Eu falei, lógico que depende de você, mas você ainda é o personagem principal da sua vida. Porque sem o personagem principal da sua vida, que é você, você não ajuda ninguém. Nem você e nem as outras pessoas. Por isso que eu faço esse convite para você, analise sua vida. Tem medos, lógico. Eu não estou falando daquele medo que te protege. Eu estou falando daquele medo de romper barreiras para o crescimento. E às vezes nós até enxergamos ele, hein? Não, melhor não. Mas você sabe que seria melhor se você for. Mas você fica ali travado. Você se mantém numa posição ali fechado e um ostracismo em situações que, não dá. Por isso que eu falo, você é membro da igreja e está me ouvindo aqui, mas tem medo do castigo de Deus por sair da igreja mormon. Posso falar de verdade? Eu falo isso, esse tipo de coisa as pessoas não gostam, né? Quem é membro da igreja. Mas posso falar de verdade sobre esse negócio de castigo de Deus? Se você saindo da igreja, Deus vai te castigar. Saindo da igreja mormon, tá? Igreja mormon, corporação mormon. Se você saindo da corporação mormon, Deus vai te castigar. O que será que Deus faria, então, com alguém que criou várias versões de que viu Deus Jesus Cristo? Alguém que criou um banco e deu calote a um monte de gente. Alguém que praticou poligamia até com moças de 14 anos e mulheres casadas. Alguém que mandou queimar um jornal. E aí? O que Deus vai fazer com esse então? Tira esse medo e culpa dos seus ombros. Tem coisas que não é sua. Estou falando para você que é membro da igreja e descobriu algumas coisas, mas o medo não deixa você agir. Eu falei que esse podcast aqui não é para tirar as pessoas da igreja, mas eu sei que você aí está pensando, eu estou dando o meu conselho. Tira o medo da sua vida. Quero continuar na corporação mormon mesmo sem medo. Ok, eu já falei isso, porque você está feliz. Poxa, para que vai sair do lugar que você está feliz? Mas se o medo está te prendendo em algo que você fala, eu poderia não estar aqui, mas o medo não me deixa. Poxa, tenta analisar se realmente é necessário. Como as pessoas falam pra mim, você já está no inferno. Mandaram no Instagram, né? Várias pessoas às vezes mandam isso pra mim. Paulo aí do podcast, você já tá no inferno. Falei, caramba. Aí, sabe o que eu trabalho na minha cabeça? Puxa, caramba, cara. Eu não respondo, né? Eu costumo nem responder. Mas se eu já estou no inferno, eu fico imaginando onde eu já fiz meditar. Se eu for pro inferno, ele vai ser o que ele vai ser lá? O chefe do inferno. Complicado, né? Complicado. Aí eu falo isso, eu tô falando, mas tá denegrindo o santo profeta. Que profeta e que santo. Santo profeta.
Tem gente que também já falou assim pra mim, pô, por que você vai se preocupar? Olha só, olha, isso aí é importante a gente falar pra finalizar aqui. Tem pessoas que falam assim, mas por que você se importa tanto com alguém que viveu lá nos anos de 1800? Que eu falo sobre o Joseph Smith. A resposta que eu dou sobre isso é, por que eu me importo tanto? Eu não me importo com o Joseph Smith. Eu falo sobre Joseph Smith. Porque como eu segui uma corporação e quando eu fui tentar entender as bases de onde ela foi criada e a verdade disso tudo para que eu pudesse testificar para mim, ela é verdade mesmo, a igreja é verdadeira. Quando eu rompi a barreira para pesquisar, eu caí lá no fundador. Agora, se você não vê o fundador da igreja como algo significativo para a corporação mormon, então o que você está fazendo aí? Ele é o profeta que restaurou a igreja que você está agora. Né? Entre aspas, profeta. Né? Ele é o profeta, entre aspas, que se restaurou, traduziu a escritura que você usa aí na igreja agora. Que é mais importante que a Bíblia. Eu falo que a tradução é mais exata. Ele fez tudo isso. Aí, quando eu vou mostrar a verdade e a história de Joseph Smith, as pessoas falam, mas por que você está se preocupando com ele? A igreja agora está aqui no futuro. Calma aí, veio de lá. E é isso. Aí você vai ver também as coisas, mas está se preocupando com lá em Joseph Smith dos anos de 1800, então vamos preocupar com o recente. A igreja Mormon, e aí, levantou aquela suposta, né, denúncia de desvio de 100 bilhões de dólares que era para caridade. E aí? Construção de shopping centers. Foi multado em 6 milhões de dólares por causa que estava, por motivo, né, que estava omitindo patrimônios imobiliários. Compra hotel de luxo, andam de jatinho. E aí? Aí é simples, né? É simples. Deixa eles. Deixa eles. Eu sei, deixa eles. Eles estão lá tranquilos. Eles já estão deixados, né? Porque eles fazem o que eles querem lá. Eles têm poder de tudo ali. Só que você tem que se dar o devido valor. Você que acorda 5 da manhã para trabalhar. Tem um dia cansativo. Tem que preparar a aula para o domingo. Separar um dia da semana para limpar a capela. Para cumprir o seu chamado na igreja, né? De magnificar o meu chamado. Você faz a roda girar para aqueles caras lá em cima. O que eu brinco aqui, né? Esses caras que ficam dormindo em travesseiro de penas de ganso. Porque não. Você acha que não? A primeira presidência, você missionário de tempo integral que me ouve aqui, que está ralando, que ouve o conselho do profeta e dos seus conselheiros lá da primeira presidência, ouço atentamente o conselho dele, para que minha missão seja, você missionário de tempo integral que ouve a primeira presidência, para que a minha missão seja poderosa, eu ouço aqueles homens. Nenhum da primeira presidência fez missão de tempo integral. Sabe o que eles estavam fazendo, o que você não está fazendo agora? E que eu não fiz quando eu fui missionário? Eles fizeram o quê? Eles estavam fazendo com que a profissão deles fosse engatilhada já. Estavam estudando, se formando. Eles não pararam esses 2 anos que você parou aí, missionário, ou missionário 1 ano e meio. Acho que ainda está esse tempo, né? E aí? Esses dias me falaram que em algum momento, eu não sei onde está essa citação, nem sei se é verídica, mas eu lembro que uma pessoa me falou esses dias assim, Russell M. Nelson, ele falou em algum lugar para os jovens nos Estados Unidos, alguma reunião devocional, algo assim, que ele entende os desafios que todo missionário passa na missão. Você que é missionário de tempo integral, não é um desaforo para você? Ele entende o que você está passando aí, chuva, fome, pessoas te xingando às vezes. Ele te entende tanto que nem missão ele fez. Porque ele estava prestando atenção na carreira dele, para agora ele ser bem sucedido e ainda tá lá liderando a corporação Mormon. Aí eu falo essas coisas, a pessoa está criticando, tá bom. Aí vai da cabeça de cada um. Resumindo e trocando em miúdos o que a gente falou aqui hoje. Faça uma avaliação da sua vida e veja se o medo está te bloqueando para alguma coisa. Preste atenção nisso. Rompa barreiras para que você não se prenda. E se você está aí na igreja, que agora que eu faço, reavalie isso. Tenho medo do castigo de Deus. Se você tem medo do castigo de Deus se sair da igreja, porque você está sentindo que não deve ficar mais aí, mas está com medo desse raio desse castigo,
Então onde o Joseph Smith está? Com tudo que ele fez que a gente já sabe. Que castigo que ele recebeu então? Pensem nessas coisas. Comente aí no YouTube se você já tá aí, já dá um comentário, fala um oi pra mim pelo menos, sabe? Fala, Paulo, oi, eu ouvi até o final, porque quem tá aqui ouvindo 30 minutos, será que você ficou aí? Obrigado, viu? Fala um oi pra mim, boa noite, bom dia, boa madrugada, oi, põe um pontinho, não quer falar nada, põe um pontinho. Vou deixar um coraçãozinho pra você. Se você tá no Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, vá até o Instagram, como você sempre faz, né? Muita gente do Spotify ouvindo por lá, manda mensagem no Instagram, continua mandando. É isso. Vamos continuar falando, tira o medo da sua vida, viva do seu jeito. Minha própria espiritualidade, vai fundo, do jeito que você quiser viver. Contanto que você se sinta bem, seja uma boa pessoa, que eu acho que isso aí, independente de qualquer religião, devemos ser. E se quiser fazer bem para as outras pessoas, você tem essa arma na sua mão, mas do seu jeito. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.